Olá, meu povo bom, meu povo amigo do canal Folia do Reis, Mundo Samba querido. Olha aí, gente, vamos fazer um react? Mais um react, né? Um react desse amigo de vocês, Luiz Fernando Reis, com o compositor campeoníssimo Cláudio Russo, né? Eu vou reagir a uma colocação do Cláudio num vídeo, muito bem colocado, inclusive, né? Só que eu queria estender um pouco a preocupação do Cláudio Brito, do Cláudio Brito, meu amigo Cláudio Brito, lá do Rio Grande do Sul, rapaz. Do compositor Cláudio Russo, rapaz. Inclusive o Cláudio Russo, ele talvez não saiba disso, ele não lembra, né? Ele ganhou samba enredo comigo quando eu estava lá na escola de samba Matriz de São João, rapaz. É um dos grandes compositores do carnaval carioca atualmente, não tenha dúvida nenhuma disso. Mas vamos lá então, gente, eu vou esperar, vou mostrar a vocês o vídeo dele e depois eu vou colocar então as minhas impressões, perfeito? É isso aí, não esquece seu like, não esquece sua inscrição em nosso canal Folia do Reis. Fica daqui um beijo do coração de cada um dos amigos. Mas eu volto comentando as colocações do Cláudio Russo. Valeu, gente! Alô, meu povo do samba, ensaio técnico chegando, daqui a pouco são os desfiles e o carnaval tá batendo a porta, falta um mês. Eu vou aproveitar para fazer alguns vídeos aqui para vocês, porque o carnaval mudou. Na encruzilhada entre a manifestação cultural e a evolução do grande espetáculo, mudou. E hoje vamos falar dos intérpretes, eles que precisam ter muita resistência, passam por um estresse elevado ao quadrado e precisam encantar toda a Sapucaí. Quando cheguei no carnaval, há muito tempo atrás, eles eram chamados de puxadores. Mesmo com o mestre Jamelão falando sempre impropérios impagáveis para quem o chamasse assim. É necessário lembrar também que neste carnaval de 2026, depois de 50 anos, não teremos aquele velho "Olha a beija-flor aí, gente!" de Luiz Fernando Marcondes, o neguinho da beija-flor. O carnaval mudou, o julgamento mudou, ficou mais elaborado e o carro de som passou a ser julgado. O cantor agora não precisa mais ou não deve ter mais somente aquele vozeirão, que já é grande coisa, aquela resistência, precisa de algo mais. Outras valências surgiram: dicção perfeita, equilíbrio vocal e principalmente afinação. E com a entrada das vozes femininas nos carros de som, coisa muito boa, o sarrafo aumentou muito para os homens. E aí, rapaziada? Aquele cantor que marcou época, aquele nosso ídolo de algum tempo atrás, será que hoje, com as regras de hoje, com o julgamento de hoje, seria nosso ídolo? Será que aquelas vozes marcantes conseguiriam manter a técnica, a qualidade, o talento e não só a resistência e a força? O que você acha? Porque o carnaval mudou. Então me diz, quem é o cantor? Qual é o tom? Um grande abraço, daqui a pouco eu volto. Bom, ouvimos o Cláudio Russo, né? Emérito compositor, um dos mais importantes do carnaval carioca atualmente. Deixa eu fazer antes de colocar minha posição, né? Minhas opiniões. Eu gostaria de dizer ao Cláudio que um detalhezinho, um errozinho no seu vídeo, né? O neguinho da beija-flor não é meu xará, não é Luiz Fernando, não. Ele é Luiz Antônio, ele é xará do Simas, rapaz. Perfeito? Só uma correção antes de fazer esse react, né? Bom, veja bem, você coloca aí a sua preocupação especificamente num determinado quesito, que é o carro de som, né? Ou a ala, tem um nome agora, né? Ala de harmonia, alguma coisa assim. Ala de melodia, ala melódica, alguma coisa assim, um momentual. Mas do carro de som, né? Que a gente conhece como carro de som. Mas, Cláudio, eu vou estender a sua preocupação para outros quesitos. Eu vou te dar alguns exemplos rapidinho. Me assusta muito a excessiva profissionalização, e eu não estou questionando, mas me preocupa, das comissões de frente. Quer dizer, o que nós temos hoje não são mais aqueles rapazes, né, ou moças vindas da comunidade
e sim profissionais, são bailarinos, né? São dançarinos que sejam. Então, gente, a seriedade, né, com que eles encaram aquela missão me emociona, mas tanto me emociona como me preocupa, sabe? É profissional demais, a gente está se afastando muito. Você falou muito bem, o samba mudou, ele tem mudado demais. Está mudando de uma maneira assim que me assusta muito. Vou pegar um outro quesito também, mestre-sala e porta-bandeira. Ainda há pouco eu vi um vídeo do mestre-sala do Salgueiro, Sid Clay, como eu tenho visto em todas as escolas, em todos os casais, uma exaustiva preparação. Então o Sid Clay estava fazendo uma atividade na praia, né, com uma pessoa, né, um personal trainer, e sabe, mas de uma exaustão eu falo, será que é isso mesmo? Será que a gente está chegando a esse nível? Não estou criticando o Sid Clay, não, muito pelo contrário, eu estou criticando o carnaval. Está profissionalizando demais, está perdendo aquela coisa gostosa do carnaval, aquela coisa pura, aquela coisa simples, né? Bom, mas vamos lá, a gente sabe que o carnaval é diferente de um bloco, né? Um bloco você vai sem compromisso com nada nem com ninguém. E o carnaval sempre teve um certo compromisso, mas está exagerado, está ficando difícil. Vou te dar um outro exemplo, né? Eu tenho assistido muitos ensaios, né, por vídeos, né, das escolas, e tem me preocupado, viu, Cláudio? Os componentes estão se portando como se fosse uma manada, como se fosse um gado. Isso me assusta muito, sabe? Ou seja, eu tenho, na minha visão, né, o ensaio de escola de samba é uma coisa mais prazerosa, mais divertida, mais animada, né? Mais alegre no sentido da descontração. E eu vejo hoje uma seriedade exagerada. É claro que no ensaio técnico, é claro que no ensaio de rua você tem que ter um comprometimento maior, mas no ensaio de quadra, eu tenho uma ideia bem diferente disso. Eu estou vendo as pessoas, sabe, comprometidas demais. E aí que me assusta, quando esse comprometimento exagera, quando você está indo para uma escola de samba para se divertir e você começa a ter uma obrigação, isso começa a me assustar muito. Tá bacana, tá legal, mas eu confesso, o carnaval tá mudando muito, muito demais. Vou te dar mais um exemplo para fechar esse react. A gente deve voltar a esse assunto. E um detalhe importante, né, Cláudio? Eu acho que está faltando ao mundo samba é conversar um pouco mais. As decisões estão vindo muito de cima para baixo, está na hora de nós aqui de baixo darmos uma cutucada nos nossos dirigentes, né? Eles têm que ouvir a gente também, né? A gente precisa ser ouvido. E então eu tenho, sabe, me assusta muito algumas modificações exageradas. Vou te dar esse exemplo agora, fechando. São esses subquisitos. O carnaval está se tornando técnico demais, gente. Está começando a ficar chato. Ele está acadêmico demais, está explicando demais, está detalhando muito, ou seja, está tornando cada vez mais técnico. Isso me assusta um pouco. E completo então dizendo o seguinte: me assusto como jogadores. São pessoas sérias, acredito que sejam pessoas honestas, mas eu não sei se são pessoas que têm a vivência do carnaval. Isso me assusta muito. Então a sua preocupação com o carro de som eu vou estender para pelo menos alguns quesitos. Mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, mas eu vou deixar para fazer alegoria. Mais à frente eu também vou falar. As alegorias são lindíssimas, inegavelmente, artisticamente maravilhosas. Mas eu começo a questionar assim uma coisa que para mim é fundamental: leitura. Algumas delas têm muito pouca leitura do enredo. Sabe, elas são lindíssimas. Mas isso aí a gente conversa mais à frente. É isso aí, gente. Quem falou com vocês foi Luiz Fernando Reis, fazendo um react desse vídeo muito legal do Cláudio Russo. A gente vai continuar conversando sobre carnaval, que é essa coisa que a gente gosta tanto. Quem falou com vocês foi o carnavalesco Luiz Fernando Reis, diretor de carnaval Luiz Fernando Reis, ex, né? Atualmente comentarista de carnaval da Super Rádio Tupi. Isso me orgulha muito. Tenho um orgulho enorme de estar lá há mais de 20 anos
no microfone da Super Rádio Tupi. É isso aí, gente. Muito obrigado, Cláudio Russo, por essa oportunidade. Fica daqui um beijo no coração de cada um dos amigos. Use nos comentários, não esquece o like, não esquece a inscrição e use os comentários se vocês acharam que eu falei alguma besteira. O seu comentário é fundamental. Tá na hora da Raia Miúda, nós da Raia Miúda, começarmos a sermos ouvidos, né? Tá na hora dos dirigentes escutarem um pouco o que a gente tem para falar. É isso aí, gente. Falei. Tchau, gente. Valeu.